Hello, Springers! Tudo bom com vocês, guys? Estamos aqui mais uma vez para o nosso Springcast número 17. E roda a vinheta! Tem que cortar. Estamos de volta, guys, com mais um Springcast. Se você ainda não ouviu os episódios passados, vai lá no Spotify, dá um like pra gente, vai no YouTube também, se inscreve. Vai ter uma surpresa hoje no final do episódio, então se você ainda não é inscrito no YouTube e no Spotify, vai e se inscreve lá, guys. Cool! E hoje estamos aqui, então, com a Sayuri Santos, ou Sayuri Hirai? Sayuri Santos, there we go. Sayuri, quem é você, Sayuri? Pra galera que ainda não te conhece. Se você não conhece a Sayuri, é porque você ainda não tá fazendo japonês com a gente. Então, se você não tá fazendo japonês com a gente, já tá errado. Mas vai lá, Sá, se introduz aí pro pessoal, se apresenta pra galera. Ok. Meu nome é Sayuri, Stephanie Sayuri Hirai dos Santos, um nome um pouquinho longo. Eu tenho 24 anos, eu nasci e cresci aqui no Japão. Nasci em Kobe, em Hyogo. Em Kobe? Kobe. Okay. Eu sou uma falsa Kansaijin, porque eu não sei nada de lá. Mas você já chegou a visitar os museus lá do... Porque Kobe é famoso pelos terremotos, né? Também, mas eu nunca cheguei a ir pra lá. Pelo terremoto, né? Ok, então temos que organizar aí uma school trip lá pra Kobe, né? Ok, keep going. Eu tenho uma filha de 2 anos e 11 meses agora. Vai fazer 3 já em agosto. Princesinha mais linda do mundo. Meus alunos estão cansados de escutar isso já. Eu vou discordar porque eu vou falar que a minha é a mais linda do mundo, mas tudo bem. Tudo bem. Dá uma boa competição ali. Eu ensino inglês e japonês em Toyota Obianjo. Online também, né? Online também. Legal. Então quer fazer inglês, quer fazer japonês? Sim. Sensei, dá teacher. Dá pra fazer um bom combo Sayuri aí já, das duas línguas. There we go. Cool. Quanto você tá com 24 anos agora, você falou? 24 anos. 24 anos. Há quanto tempo você tá morando no Japão, Sayuri? 24 anos. 24 anos. Você já voltou pro Brasil alguma vez? Fui passear 2 vezes só. Ok. Qual era a idade que você foi? A primeira vez eu tinha 13 para 14 anos, eu passei meu aniversário lá. E a segunda vez, 18 para 19, também passei meu aniversário lá. Cool, então você já foi ali com... Já tinha um entendimento de mundo já. Já. Não deu vontade de ficar? Porque quando você vai muito pequeno, você fala, não, quero voltar pro Japão, meus amigos estão lá e tal. Mas quando você já vai um pouco maior, você já meio que entende como é que funciona o sistema do Japão, já entende como é que funciona mais ou menos no Brasil. Não deu vontade de ficar? Até deu um pouquinho. Eu tinha planos, na verdade, dessa segunda vez que eu fui e voltei. Eu tinha planos de voltar pro Brasil, mas os planos mudaram. Ok. Mas hoje em dia você ainda pensa... Porque uma coisa que eu falo pra galera é diferente quando a gente é solteiro ou até tá casado e quando a gente tem filho. Sim. Você começa a planejar um pouquinho diferente, né? Sim. Não é que é ruim, tá, guys? Eu não entendo muito aquela galera que fala assim pro solteiro: não tem filho não, porque depois que você tiver filho, acabou a vida, hein? Não vai dar... Não, eu não vejo assim. Não, a vida só começa depois que tem filho. Eu acho que ter um filho é uma parada fundamental na vida de todo mundo. A gente começa a se tornar um ser humano melhor. Sim. Né, depois que tem filho. Mas tem essa questão, depois que a gente tem um filho, a gente começa a pensar nos seus próximos steps, ou como isso vai afetar a criança também, Exatamente. né? Então é um ponto aí. Mas hoje em dia você pensa, vou criar a Isa no Brasil, vou criar ela no Japão? Criar no Brasil, acho que não. Não? Iria só pra passear, pra ela poder conhecer minha família, conhecer a família do pai dela, que a única pessoa da minha família, assim, que conhece ela, que tá no Brasil, é meu Dijan. Caraca. Porque ele tava aqui no Japão quando ela nasceu, mas de resto, ela não conhece ninguém da família do pai. Caramba, isso é um ponto. O nosso também. A Lana, a gente quer levar ela ano que vem pro Brasil pra ela poder conhecer a galera. Porque tem gente que tá aqui no Japão, o filho tá com 10 anos e a família nunca viu. Então, esse é um ponto também que pesa muito, né, pra galera que tá aqui, a família lá, né? Quando tem filho, esse é um ponto que pesa bastante, né? Ainda mais a Isa, porque ela é a primeira bisneta. Okay. E é a primeira neta da família do pai. Porque na família do pai só nasceu menino. Na minha, tem as netas, tudo, mas ela é a primeira bisneta. Cool. E vamos supor, ela nasceu aqui, right? Sim. Ela é japonesa? Não. Porque isso é uma pergunta que a galera faz, tá? Você mora no Japão... Pra quem tá no Brasil, não muito, mas às vezes eu tô trocando e-mail com alguma escola do Canadá, da Irlanda. Eu falo, não, eu sou brasileiro, mas eu moro no Japão. Eles falam, tá, mas você
mora no Japão, você é brasileiro, como assim? Rola essa confusão. Então, ela nasceu aqui, mas ela não é japonesa? Não é considerada japonesa. Mas como assim? Porque se ela nasceu em solo japonês, ela é japonesa? Deveria ser. Assim como eu nasci aqui, deveria ser japonesa. Mas ela consegue ali atingir na maioridade, escolher, porque eu já ouvi um pessoal falando assim que, não, quando eu I turn 18, Sim, né, atingir a maioridade, aí né? eu vou escolher se eu quero ser japonês, se eu quero ser brasileiro. Dá pra fazer isso ou não? Ela vai ser sempre brasileira? Parece que até uns anos atrás podia. Hoje em dia já não pode. Tanto é que quando eu fiquei com 18, 20, não podia escolher mais. Tem todo o processo de naturalização que requer muitos documentos, requer provas, tem muitas coisas. Tipo, leva um ano de processo. Mas vamos supor, hoje, se você quiser fazer a troca de nacionalidade, você consegue fazer então pra se tornar japonesa? Eu consigo me inscrever, passar pelo processo e ver se eles aprovam a minha inscrição. Entendi. Mas você, ali fazendo essa prova, passando, você se torna japonês ou você se torna um estrangeiro que trocou a nacionalidade para japonês? Tem tipo uma diferença de status ou não? Você vira japonês Vira realmente? japonês completamente, ganha passaportezinho ali vermelho. Então, se você quiser virar política, você pode? Pode. Caraca, porque eu na minha cabeça eu achava que o estrangeiro, por mais que ele trocasse a nacionalidade dele, ele não poderia ser policial, não poderia ser político, então ele pode. Pode, porque daí o seu documento consta que você é japonês, 100% japonês daí. Você começa ali o seu próprio Kosekitohon, né? Entendi. Mas você não perde o brasileiro também, né? O Brasil permite ter dupla nacionalidade, né? Então aí é uma questão um pouco complicada, porque no Brasil te permite, no Japão não. Ok, mas no Brasil então você fica com os dois, então it's okay. Porque imagina, você tira ali, você vira japonesa e de tempos em tempos tem que voltar pro Brasil só para poder renovar o seu visto, aí também é complicado. Sim. Também, né? Mas cool, sabe? Então você nasceu aqui, tá aqui a vida inteira. A vida inteira. Cool. Quais são ali me dá ali alguns pontos positivos do Japão? Porque a gente às vezes bate muito em cima de que, isso é ruim, aquilo ali é ruim, mas tem coisas boas também. Tem. O que tem de bom aqui no Japão? Você que já tá aqui a vida inteira. Então, eu estudei a vida inteira em escola japonesa, desde o shogaku. A questão é que eu comecei o shogaku sem saber falar o Ohayou gozaimasu. Caraca, eu não sabia falar nem arigatou. Bom dia. Não, tanto é que a professora na época, ela colocou um menino que falava as duas línguas e ele ficou o ano inteiro sentado do meu lado para poder me ensinar e me traduzir a matéria inteira praticamente. Isso com quantos anos? 6 anos. Isso é uma coisa que acontece bastante. Eu estava conversando com uma das professoras, o filho dela está com 5 anos. Ele fala português, inglês e japonês já. Sim. E ela falou que na creche, ele estava na creche, ele está trocando agora pro shogaku, pro primário, e na creche também. Entrou uma menininha que não sabia nada e a professora colocou ele para dar essa assistência. Sim. Ali, né? Então é engraçado como eles desenvolvem rápido, né? Desenvolve muito rápido. Tanto é que na segunda série eu já estava fluente. Caramba. Em menos de um ano, assim, tipo, antes de entrar na segunda série, eu já tava fluente. Olha como são as coisas. Eu vim pro Japão com 12 para 13, eu acho. Meu irmão veio com 8 ou 9. Ele entrou no shogaku, no primário. Eu entrei ali no Chugaku? No chugaku. Entrei no chuni. Chuni? 12 anos? 13, então. Então, 13, Eu sou Hayao Mare. Hayao Mare, pra quem não sabe, é que nasce... Antes de abril. O ano no Japão, ele termina em março, né? Não termina em dezembro. Sim. Então, se você nasceu em janeiro, fevereiro ou março, você ainda pertence ao outro ano. Sim. Então, eu tinha a mesma idade que todo mundo, que era um ano anterior, mas eu tava com a galera mais velha porque eu nasci em fevereiro, né? Sim, eu nasci em fevereiro, né? Então, tem essa questão, né? Tem. E aí o meu irmão, ele foi pro shogaku e meu irmão hoje ele fala mais japonês do que português. Porque ele se envolveu muito com a cultura japonesa, ele tinha amizades japonesas, ele gosta da comida, ele gosta da cultura, e eu sou totalmente contrário. Né? Eu falo não se enturmou muito. Eu falo pra galera, meu japonês é um japonês medíocre. Assim, eu consigo conversar, eu consigo me virar com o básico, mas pra alguém que estudou no colégio japonês, eu falo muito abaixo de todo mundo. Isso não é totalmente verdade, porque eu já escutei ele falando e ele não fala tão mal assim. Não, é um Nihongo ok, sabe? Não é um Nihongo bom. Não é um Nihongo medíocre assim também. É que o medíocre é ok. O medíocre, ele não é nem bom nem ruim. Então o medíocre, ele é de mediano.
né? Então por isso que eu falo que é medíocre, porque ele é... Mas eu tô fazendo aula de japonês agora. Ah, então tá bom. Então agora eu vou ficar pera agora. Agora deslancha aí de vez. Mas ok. Então, o que tem de bom, sabe? Desses 24 anos que você teve aqui, dá uns pontos ali pra galera que tem vontade de conhecer o Japão, porque tem no Brasil tem uma galera que gosta muito da cultura japonesa, né? tem. O que tem de bom aqui? De bom, eu acredito que seja disciplina. Legal. Porque, querendo ou não, a escola aqui no Japão é todos os dias de segunda a sexta. A gente tem que chegar na escola até umas 8h15, mais ou menos. Se você for fazer o Bunkatsu, tem que chegar ainda mais cedo ainda. O Bukatsu. Bukatsu, né? Bunkatsu. Não, é Bukatsu. Bukatsu, ok. Aí tem Bukatsu que você tem que chegar, tipo, 7h30 da manhã na escola, 7 horas da Caraca. manhã. Que daí eles treinam de manhã e treinam à tarde depois da aula também. Caraca. Então, Ok. daí a gente tem um horário certinho pra chegar. As aulas, tipo, tem um horário pra começar. Normalmente é 50 minutos cada aula. Aí tem 10 minutinhos ali de intervalo. Aí tem um horário de almoço onde a gente mesmo vai até a cozinha ali, pega nosso almoço, a gente que serve pra todos os alunos Mas vocês comiam na cozinha ou vocês comiam na sala de aula? na sala de aula. A Ah, gente é. vai na turminha ali, busca todos os pratos, as panelas grandona. A gente carrega, tipo, quando é criancinha pequena, carrega 2 pessoas numa panela. E se Ou virar já é isso no grande. chão? Sabe? Porque eu tenho. Criança é meio desastrada, né? Um pouquinho. Nunca aconteceu da galera virar. Já aconteceu. E a galera fica sem almoço daí. Fica sem almoço, ou então a gente conta com a solidariedade das outras turmas. Ah, Que daí todo entendi. mundo divide um pouquinho, e de vez em quando sobra também na cozinha. Daí eles também preparam aí. Legal. Mas se não, tem aquela nossa responsabilidade da gente estar segurando a comida da turma inteira, de 40 alunos. Legal. E o que o pessoal come ali no Shogaku? No Brasil é primário, né? O que É. o pessoal come? Isso é uma curiosidade que a galera tem. Tipo, tá, como é que é o almoço? Ali nessa... O almoço no Japão, ele é muito balanceado. Ok. Muito balanceado. Então, sempre tem o arroz, tem o prato principal ali, tem a salada, de vez em quando é lanche, uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas é um lanchinho. Quando é lanche é ruim porque a gente passa fome, de verdade. Ok. A gente chega em casa, tipo, varado Quando de tem fome. arroz é melhor, então. Quando tem arroz é melhor. Mas é sempre balanceado e a única diferença que eu sinto com a comida brasileira é que na escola não tem tanta proteína. É muita pouca proteína. Eles prezam principalmente pela verdura. Então Entendi. é muita verdura. Caramba. Tudo ali tem verdura. Na salada tem verdura, no prato principal é verdura. Se bobear, eles colocam verdura até no arroz agora. Caramba. Tem uma coisa legal, guys, que eu cometi essa gafe e me corrigiram, né? O arroz, ele vem num bowl, num chawanzinho, né? E aqui você come com o chopstick, com o hashi, né? Sim. E eu, quando... cansei. Eu colocava o hashi em cima do arroz pra deixar ali, tipo, vou tomar um suco, então colocava o hashi assim em cima e eu ia tomar meu suco. E aí a professora veio falar pra mim assim, super brava. Não, Kendi, a galera na escola era o Kendi, né? Não, Kendi, não pode fazer isso não. Eu falei, meu japonês era muito ruim. Aí eu não entendi, foi nada. Por que não pode deixar? Tem uma superstição de que fala que o hashi em pé, ele é como se fosse pra morto, assim, né? Que fica ali no cemitério. Tem o hashi ali em pé. Porque a galera coloca os incensos, né? Sim, Então, meio que lembra essa parte, então parece que É sempre deitadinho ali. você não pode deixar ele em cima, né? Tem que deixar... Não é muito bom, na verdade, nem você, tipo, deixar enfincado na comida. Ah, ok. É sempre bom, tipo, deixar deitado de lado, na bandeja, assim. Mas nunca em cima da comida. E Aí, nunca em guys, pé. ó, então se você tá aqui no Japão, come arroz com hashi. Né? É hashi ou é hashi? Porque o pessoal fala, ó, pra quem não sabe, hashi é o palitinho e hashi é a ponte. Qual que é a pronúncia Contrário. dessas... Olha aí, ó. O meu japonês medíocre. Explica pra galera aí. Tem o hashi, que é os palitinhos, os chopsticks. Aí tem o hashi, que é o bridge, que é a ponte. Então a entonação no final de hashi, então o hashi não é o palitinho, o hashi então é a ponte. Só. E o hashi com a entonação no começo é o palitinho. Só. Aí, guys, se vocês não sabiam disso ainda, hashi, ó. Só. Hashi. É isso aí, ó, é isso aí. There we go. Então tem esse tipo de coisas, né? Tem bastante. Legal. O que mais que tem no... vocês tomam o quê? Toma chá, toma água, Leite. leite? A gente toma um vidrinho de 200 ml de leite. Vidro?
no vidro. Caraca, quando eu era do tio Gaku, era uma caixinha. Eu acho que isso aí depende de região também. Eu já vi região Entendi. que era na caixinha, já vi região que era em outro tipo de vidro, mas a minha escola, pelo menos aqui em Haiti, era vidro. Entendi. E a tampa era uma tampa de papel. Então, aquilo lá, e tinha um tiquinho assim que você tinha que puxar. Se você perdesse aquilo lá, meu Deus do céu, se aquele negócio rasgasse, você ficava ali uns 10 minutos com o racho tentando furar pra você conseguir abrir. Caramba. Mas é só leite. Se a pessoa não toma leite, ela não tem o que tomar, Não então. toma. Não tem água, não tem nada. Não. Ó, eu vou falar pra galera. Eu fui um péssimo aluno, tá, guys? Então não sigam o meu exemplo, tá? Eu chegava na escola e eu saía, sei lá, ficava uma aula e eu saía. Eu ia no Combini. Eu comprava Fanta, Coca-Cola, chocolate e eu vendia pra galera na escola. Só. Então não façam isso, pelo amor de Deus. Mas Nossa. eu era um empreendedor Um entendedor mirim. desde a época da escola, guys. Então Nossa. porque a japonesada queria, mas eles não tinham coragem de sair. Sim. Então, e não tem muro aqui na escola japonesa. Então, Não. no Brasil tem muro, tem arame pra galera não fugir. Aqui, guys, você Tem não pode portão. sair. Não, na minha escola não tinha nada. Nem portão. Não, tinha só na entrada, mas na parte do fundo não tinha nada. Onde tinha as bicicletas. Então você conseguia entrar e sair sem problemas. Então eu Nossa. ia lá, comprava as coisas, comprava doce, trazia pra escola. Nunca chamaram a polícia? Não. Porque normalmente aqui no Japão, se você tá na rua dentro do horário escolar, muita gente chama a polícia. Caramba. Não, Pra que eu me avisar, lembre, ó, não. Tem um aluno de tal escola, porque como cada uniforme é único, então ali já dá pra saber de que escola mais ou menos a pessoa é. Entendi. Então eles ligam pra polícia avisando, ó, tem uma criança aqui de tal escola que tá na rua. Caramba, não, comigo não aconteceu. Às vezes eu ia pro shopping, às vezes Porque, guys, eu vim pro Japão com 13 anos, eu não sabia falar bom dia. Então, pra mim a escola japonesa era muito chata. Ah, imagina. Né? Eu já tava com a minha cabeça de fazer faculdade no Brasil, então a minha adaptação não foi das melhores, né? Still, eu aprendi um pouco, né? Então foi bom. Eu, hoje em dia, com a minha cabeça, se eu pudesse voltar, eu estudava certinho, eu aprenderia o japonês certinho, né? Então não façam isso, guys, não é bom. Não, é bom. E é muito bom também que, na verdade, os pais também aprendam japonês pra poder acompanhar os filhos. Isso é um ponto importante, guys, porque a gente tava conversando aqui e a Sayuri também não foi das melhores alunas. Não fui. Conta pra gente o que você estava contando pra gente E agora há não pouquinho. fui uma das melhores filhas também. Porque na época que eu estudava japonês, na escola japonesa, a minha mãe não sabia falar muito japonês. Hoje em dia ela se vira bem. Mas na época ali, 15 anos atrás, 20 anos atrás quase, 18 anos, nossa. 18 anos atrás, ela não falava muito japonês. E como eu aprendi antes dela, por eu estar ali na escola todos os dias, quando tinha reunião de pais e mestres, eu quem traduzia pra minha mãe. Então, tudo que o professor falava pra mim, falava, olha, sua filha não tá fazendo tarefa, sua filha não tá indo muito bem nas aulas, eu traduzia pra minha mãe, nossa, mãe, ele tá me elogiando super, falando que eu tô super ótima, que eu faço todas as minhas tarefas, tudo direitinho. Meu Deus do céu. E toda vez que eu chegava da escola, como minha mãe não sabia ler, não sabia falar, então ela não entendia, minha mãe só me perguntava, você fez tarefa hoje? Eu falei, já fiz na escola, hoje já fiz, e tipo, só largava a mochila e ia brincar na rua. Então, tipo, Caramba, é muito guys, importante que os pais também aprendam japonês pra poder acompanhar os filhos, porque senão você pode estar sendo enganado. Esse é um ponto importante, guys. Porque às vezes eu escuto também relatos de pais, e eles falam assim, não, meu filho tá em colégio japonês, então ele vai aprender japonês. Ele vai aprender japonês num nível de conversação. Só que o que a gente mais vê hoje no Japão é as crianças que conseguem conversar em português, conseguem conversar em japonês, mas não tem base gramatical em nenhuma das línguas. Se for fazer um noryoku, não consegue passar. Porque não tem nível de kanji, não tem nível de gramática e não tem nível acadêmico. Não consegue prestar uma faculdade aqui e não consegue prestar no Brasil também, porque não tem nível acadêmico, não tem vocabulário. Então é uma coisa que a galera tem que tomar muito cuidado com essa questão. O fato da criança estar estudando em colégio japonês não garante que ela vai atingir um nível de excelência no japonês. Às vezes ele vai ter que fazer um curso de especialização, um curso de reforço. O japonês, guys, tem juku, em toda cidade tem um juku. Tem. Se vocês olharem, tá lotado o juku. Eles fazem aula depois da escola. Sim. E não é à toa.
é porque precisa de reforço, é que eles querem entrar numa faculdade melhor, eles querem pegar ali um coco melhor. Então, o fato do seu filho frequentar a escola japonesa, essa é uma palavra, ele frequenta. Sim. Né? Você não entende como é que tá o desenvolvimento dele, você não sabe como é que estão as notas. Então, tem que tomar bastante cuidado com essa falsa crença de que o seu filho vai entrar no colégio japonês e que ele vai desempenhar muito. E que vai estar tudo ok. E também tem a falsa expectativa das pessoas em salinhas especiais. Esse é um problema aqui no Japão. Sim, tem bastante salinhas especiais hoje em dia e até determinado ponto ajuda bastante, principalmente se o aluno chega sem saber falar igual eu, que não sabia falar Ohayou, não sabia falar arigato, não sabia nem o que era isso. Só que, muitas das vezes, acaba atrapalhando um pouco. Eu tenho alguns alunos, assim, que eu vejo que estão nas salinhas especiais por muitos anos, então eles estão em matérias um pouco atrasadas, Sim. referente à sala dele. Eu acho que rola também um pouco de preconceito também entre as crianças, tipo, ele vai na salinha. Então, tem salinhas que são muito boas. Sim. Né? Só que assim, na escola que eu ia, tinha a salinha que era de reforço para estrangeiros. Né? E tinha uma salinha para crianças especiais, então são duas coisas diferentes, né? Eu fiquei um tempo nessa sala de reforço escolar e em matérias específicas eu ia para lá. Então vamos supor, eles estavam fazendo história do Japão, eles estavam fazendo aula de japonês, eu ia para essa salinha porque eu tinha que aprender o básico ainda, né? Sim, sim. Então tem esse tipo de salinha também pra galera tá frequentando, né? Hoje em dia tem muita escola que tem uma pessoa que fica junto, não é só mais tradutora, ela fica ali como uma segunda professora realmente. Como uma assistente da professora que te ajuda. Passando ali, matemática, passando português. Então eu conheço algumas pessoas que trabalham com esse tipo de coisa e ajuda bastante as crianças também nessa questão. Só que, guys, o trabalho dos pais é fundamental. Se o pai não se envolve, às vezes a escola quer que a criança venha fazer um reforço em outro horário, às vezes a escola está pedindo algum tipo de coisa. Se o pai não se envolve, guys, é muito difícil de ter esse desenvolvimento da criança. É fundamental que os pais estejam ali ajudando, vendo a lição de casa, para ver se está conseguindo fazer direitinho, para ver se a criança está entendendo aquilo que ela está aprendendo na escola, né? Até agora, época de férias. Sim. Vem um maço, Vem um maço. de lição. Tem locais que que a criança pode estar indo para estar fazendo junto a lição, né? Então, a família tem que estar atenta, os pais têm que estar acompanhando, porque questão de desenvolvimento não é o mesmo, guys. Exatamente. E aí, principalmente na escola japonesa, que principalmente nessas férias longas, eles dão muitas tarefas que é sobre artes, que é sobre natureza, que você tem que pegar um bichinho, tem que ficar ali observando o bichinho, ver como que ele vive. Tem da plantinha também, que a gente leva a planta embora para casa para cuidar em casa. Se eu não me engano, no Shogaku, pelo menos no que o meu irmão ia, tinha uma hortinha que eles plantavam, depois eles colhiam e cozinhavam, e tinha caraca, não sei nem como é que chama isso, gente. Um local onde tinha coelho, galinha, tinha alguns bichinhos que eles alimentam. Eu não sei se eles comiam o coelho. Eu acho que não. Eu não sei se eles Só comiam. cuidava, provavelmente. Porque coelho dá pra comer. Eu vou deixar pra um outro podcast, mas eu já comi coelho já. Vou deixar pra outro podcast com uma história muito triste. Mas eu vou deixar pra outro podcast. Mas eu não sei se eles comiam. Mas eles tinham ali pra poder ter essa questão da criança estar próximo dos animais, cuidar. Então tem essa parte de interação, né? Por isso que é muito bom também na questão da disciplina, porque tudo é dividido em turminhas. Desde o SOD até cuidar dos bichinhos, cuidar da plantação, cuidar de tudo ali, é dividido. Cada turma é dividida em mais turminhas ainda pequenas. Então, depois do almoço, normalmente a gente fazia o SOD, ou tinha um recreio e depois fazia o SOD, que é a limpeza da escola, né? E a gente limpava tudo, todos os dias. Banheiro, corredor, o gramado a gente tirava a planta, a gente limpava dentro da sala de aula, dentro dos armários. Todas as salas, assim, tipo, a escola inteira limpava. Que legal, que legal. No Shogaku também tem uma coisa que é curiosa, que a galerinha vai junto pra escola, né? Tem um líder que vai com a bandeirinha, é mó bonitinho, é todo mundo com o bonezinho amarelinho, a mochilinha, é tudo padrão, né? O bonezinho. No Shogaku não tem uniforme ainda, né? Dependendo da escola. Só se for particular, acho que não é? Não, tem escola que mesmo sendo pública tem uniforme. Caraca, eu nunca vi do Shogaku a galera de uniforme. Não, mentira, já vi sim, mas era colégio... Um pouco mais. colégio de rico. Mas normalmente é o bonezinho só, a mochilinha que é padrão, e essas bandeirinhas que o líder vai levando a galera, né? Sim. Como é que funciona? A sexta série é o líder da turma, normalmente. Quinta série ou sexta série, depende se
se onde aquela pessoa mora tem sexta série ali na turma ou não. Entendi. Aí é por endereço. Então, Entendi. tipo, se mora num bairro ali específico, vai todo mundo ali junto. Legal. Aí tem um horário certo que todo mundo tem que estar no ponto de manhã, que normalmente é em torno de 7h30, 7h40, dependendo do lugar, 7h50, se for perto da escola, né? Aí, se a criança não chega, aí normalmente o líder vai lá e bate na porta. Caraca. Fala, oi, cadê você? Você Na tá minha atrasado. porta nunca bateram não, hein, cara. Então, aí faz a fila, assim, onde a sexta série tá ali na frente, que é o líder. Aí no meio fica os pequenininhos, até a quarta série. E atrás vai o sublíder, que daí é a quinta ou sexta série também, que daí vai cuidando. Ou seja, tem um na frente e um atrás ali. Que legal, que legal. Eu acho, saca, que a gente vai ter que fazer uma segunda parte. Sim. Porque É muita coisa pra tem falar. muita coisa pra falar, guys. Deixa um comentário aqui pra gente se vocês querem uma segunda parte, pelo menos. Sim. Porque galera tem que querer, né? Tem que querer e tem que falar o que vocês querem saber sobre viver no Japão, escola japonesa, sobre como que são as atividades da escola japonesa, as grades materiais, porque também tem bastante coisa que não tem no Brasil. Sim, tem bastante coisa, guys. Então acho que a gente vai ter que gravar uma segunda parte, até pra falar um pouco de Chugaku também, Sim, mais sobre os das eventos atividades, da né? escola. Legal. Então é o seguinte, guys. O episódio de hoje, o 17, vai ficando por aqui, pra gente não deixar muito longo também, mas a gente vai gravar mais um. Então, uma segunda parte ali de estudar no Japão, viver no Japão. Se você tem curiosidade, manda pra gente. Se você ainda não é inscrito no canal do YouTube, se inscreve lá no nosso canal do YouTube. Dá um like pra gente também no Spotify, tá? Vai rolar um sorteio, guys, agora no mês de agosto. Yeah. Então, a gente vai subir a foto desse episódio lá no Instagram, @spring_insta. Curte a página do Instagram. A gente vai fazer um sorteio e cara, a gente vai sortear um negócio muito legal. Só que é surpresa. Surpresa. Então, ó, se você quer participar, se você quer ganhar, você vai entrar nessa foto do Instagram, que vai estar esses dois rostos aqui lindos. Você vai colocar um comentário "eu quero", tá? E tem que estar curtido o YouTube, ali o canal do YouTube, e no Spotify também. Se a gente sortear e não tiver curtindo os dois, guys, não vai ganhar. Então, ó, vocês têm um mês para poder participar, mês de agosto inteiro, né? E depois a gente revela para vocês o que é. Cool? Você quer deixar um recado final pra galera? Vem estudar japonês. E inglês também. There we go, guys. Mas, voltando, se você ainda não escutou os outros episódios, volta lá, escuta, são episódios curtinhos para todo mundo conseguir acompanhar, tá bom? E manda ali indicação de coisas que vocês querem ouvir pra gente também, tá bom? Thank you very much and Spring Your Life. Goodbye, guys.